Graças a Deus. Vamos aqui examinar as Escrituras em um assunto interessante para mim, o qual estou ensinando, e para você que vai me ouvir. Queremos saber a verdade. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a minha intenção é conhecer a verdade para que eu venha conhecer as verdadeiras vontades de Deus. Eu não quero ser um cego guiando outro cego. Eu quero ter a luz da palavra de Deus para que eu possa instruir aos que me ouvem a andar na verdade. O assunto hoje aqui é quem são os filhos de Deus. Na verdade, este assunto é bastante extenso na carta de Paulo e em São João, no capítulo 3 em diante, onde Jesus ali instruiu Nicodemos sobre o nascer de novo. É um assunto, como disse, bastante extenso, mas resumidamente eu quero explicar aqui aos que me ouvem, para que assim nós podemos adquirir, através do conhecimento da palavra de Deus, a verdadeira fé em Jesus Cristo, a qual nos salva. Está escrito aqui em São João 1, no capítulo 1 e no versículo 12, quero que você acompanhe aí com a sua Bíblia, para que você venha assim ser instruído no caminho da verdade. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Então a palavra de Deus nos diz aqui que a todos foi dado o poder para conhecer a Deus, né? A todos foram dado o poder para serem feitos filhos de Deus. A todas as pessoas receberam o poder de serem filhos de Deus. Porque muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus. O outro, eu também sou. Mas você é de que religião? Sou de religião tal. Sou de religião B. E diz que todos são filhos de Deus. Não é assim que nós vemos por aí? Todo mundo diz que todo caminho leva a Deus. Eu sirvo a Deus dessa forma e eu tenho certeza que eu vou ser salvo, né? Mas se você examinar as Escrituras, você conhecendo a verdade, você vai ver quem são realmente os filhos de Deus, né? Todo mundo pode dizer que são, né? Mas segundo as Escrituras, né, ela mostra quem são realmente os filhos de Deus. E Deus não esconde este conhecimento. Deus não esconde o conhecimento para nenhum homem. Porque nós vamos descobrir aqui, nessas lições aqui que nós vamos aprender, nós vamos descobrir aqui que o conhecimento de Deus não está escondido para nenhum homem. Nenhum homem pode dizer que Deus não disse. Nenhum homem pode dizer que Deus não falou. Porque eu vou provar para você dentro das Escrituras que Deus mostra aqui que Ele não esconde a salvação e nem também esconde a dádiva de salvar o homem. Vamos ver isso aqui? Isso está escrito aqui em Romanos 1,16. Veja bem o que eu vou dizer para você aqui. Aqui em Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O que ele disse aqui? Ele disse que ele não envergonha do Evangelho. Mas o poder de Deus, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. Então o Evangelho, Deus não escondeu de nenhum homem. Todos os homens podem adquirir a Bíblia e adquirir a salvação. E adquirir o poder para conhecer quem é Deus e para conhecer quem é o Espírito Santo e para conhecer quem é Jesus, né? Para saber aí, né, quem são eles. Por que a Bíblia fala deles? Então, você só pode descobrir o poder de Deus examinando as Escrituras, né?
como está escrito aqui em Romanos 1,16, né? Porque não me envergonho do evangelho de Deus. Por quê? Porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todos aqueles que crê, né? Para a salvação de todos aqueles que crê. Mas aqueles que não crê, como está escrito aqui em São Marcos 16,16, está escrito assim: quem não crê será condenado. Então, quem não quiser receber este conhecimento, não examinando as Escrituras, como diz aqui em São Marcos 16,16, não crê, será condenado. Então, aqui estou falando para pessoas que querem a salvação. Aqui eu quero falar para pessoas que querem crer para ser salvo. Eu quero mostrar para vocês que Deus nunca negou a mostrar ao homem o caminho. Deus nunca negou. O homem que se faz de cego para não ver a verdade. Porque a Bíblia diz bem clara: conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vos libertará. Como está escrito aqui em São João, como está escrito aqui em Marcos, corrigindo, como está escrito aqui em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todos aquele que crê. Se você não crê, está condenado, né? Porque não crê nas verdades de Deus. Como está escrito em São Marcos 16,16. Quem não crê será condenado, né? E ainda continuando, ou voltando aqui o texto, desse texto que nós vamos seguir nos contextos. Aqui em João 1,12 ainda, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder, que nós já lemos agora, né? Que está aqui em Romanos 1,16, você pode confirmar na sua palavra, que Deus deu o poder sim, para você chegar ao conhecimento pleno dele e de Jesus, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? E aqui em Romanos 1,16 diz que poder é esse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Então o poder de Deus é o evangelho. É esse que te mostra a salvação. É esse que pode te salvar. Você viu como é que é simples a salvação? Os homens criam muitas fantasias, né? E eles fazem as pessoas não enxergar a verdade bíblica. E a verdade bíblica é a única que pode salvar o homem. Nenhum estudo, né, dos homens terrenos pode te levar você à salvação. Porque o único caminho que leva o homem a ter conhecimento de Deus é a Bíblia, né? Existem muitas pessoas por aí que diz que os historiadores acharam um negócio de Jesus, acharam isso de Maria, coisa e tal, mas não tem nada a ver. É examinar as Escrituras. É a Bíblia que diz quem é Deus e quem é você, né? Porque você nem mesmo sabe quem é você, né? Você nem sabe. Se você soubesse quem era você, você sabia que você é uma víbora e precisa de alguém, não para tirar a capa, mas para tirar o seu veneno, porque o homem é venenoso. Ainda que em São João 1,17 está escrito assim: porque nele se corrigindo, São João 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Veja aqui em São João 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No Evangelho, na Bíblia. Ali você descobre a justiça de Deus. Ali você vai ver a salvação que Deus tem para os que crê. Ali você vai ver a condenação que Deus tem para os que não crê. Como já disse aqui em São Marcos 16,16. Quem não crê será condenado. Então a Bíblia tem tudo. Tem o homem que vai ser salvo e tem o homem que não vai ser salvo. O homem que vai ser salvo é o que crê e obedece. Não basta crer, que o diabo também acredita, mas não obedece. Então, como já disse muitas vezes, como a víbora troca de pele, mas continua com veneno. Então não mudou, porque tem que mudar o homem interior. Esse homem que nós vamos estudar. E aqui os Hebreus 6,12 está dizendo assim: para que vós não façais negligente,
mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herda a promessa. Então diz aqui em São João 1,17 o quê? Porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? Já disse, no Evangelho. De fé em fé. E o que é fé em fé? Fé em fé é o que está escrito em Hebreus 6,12. Para que vós não façais em negligente, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. Então, de fé em fé quer dizer o quê? Daquelas pessoas que de fé acreditaram em Deus, e as pessoas, através da fé naquelas pessoas que foram salvas por Deus, elas continuam sendo salvas. Então é dentro da Bíblia, é de fé em fé, é dentro do testemunho da Bíblia, o que Deus fez, o que Deus faz, fé e fé, mas dentro das Escrituras. Ali você vai ver os homens que andaram pela fé, ali você vai ver os homens que foram fiel e foram salvos. Então isso é fé em fé. Fé em quê? Naqueles que, através da salvação que há dentro da Bíblia, eles foram salvos. Então é de fé em fé. Isso você descobre dentro das Escrituras. Não é ir pelo mundo, não é na internet, não. É dentro da palavra de Deus. É em fé e em fé que você vai descobrir as verdades de Deus. As verdades de Deus vai vir por aqueles que cumpriram a palavra de Deus e a palavra de Deus cumpriu na vida deles. Então isso aí é fé em cima de fé, em cima dos que crê, e os que crê receberão fé em cima dos que crê. E quem tem fé dará fé àqueles que crê. E é de fé, e é de fé. Fé em fé. Romanos 6,12. Examina nas suas escrituras. Ainda em Hebreus 10:38 está dizendo assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Né? Isso nós confirmamos aqui em Marcos 16:16, que não crê será condenado. Né? Então, voltando aqui ao Hebreus 10:38, mas o justo viverá de quê? Da fé. Agora diz, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se você recuar de acreditar no que Deus disse, a alma de Deus não tem prazer em você. Então, você fica com aquele versículo lá, Marcos 16:16. Não crê, não será salvo. Então, voltando aqui, em João 1,13, vamos ver agora sobre os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São estes. Em São João 1,13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os filhos de Deus são esses. São aqueles que não nasceram do sangue, né? Nasceram o quê? De homens com a mulher, da sua mãe com o seu pai. Nem da vontade da carne, porque a vontade da carne, ela é fazer as coisas erradas. Ela não quer voltar para Deus. Ela quer continuar vivendo as coisas terrenas. Então, essa pessoa aí não faz a vontade de Deus, que vive na carne, né? E nem o da vontade do homem, quer dizer, o que nasceu, né, pelo homem. Ah, vem aqui para a minha igreja, que aqui você é salvo. Não, isso aí não vai ser salvo. Não tem nada a ver isso. Você vem para a minha igreja e você é salvo. Quem salva é Jesus Cristo. A igreja não salva ninguém. A igreja é um lugar das pessoas se reunir, né? Como diz o salmista, com bom que os irmãos vivem em união. Mas a igreja somos nós. Cada um de nós temos que permanecer na obediência do Evangelho. Não tem nada de dizer a minha igreja salva, não, igreja nenhuma salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. As igrejas estão aí para pregar a verdade. Tem muitos que não estão pregando a verdade. Então, você tem que conhecer a verdade, como diz a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não venha com essa dizer que a sua igreja salva, que você é um mentiroso. Você é um fariseu. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Não fala isso que a sua igreja salva, não, que é mentira. Isso é heresia. Quem salva é Jesus Cristo. Examine as escrituras para você não falar besteira. Porque os verdadeiros filhos de Deus falam a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Você ainda então não conhece a verdade, se você acha que a sua igreja te salva. Quem salva é sua fé em Jesus Cristo e assim mesmo obediência a Ele, que nós vamos ver aqui nos textos descendo, aqui nesses mesmos capítulos. Vamos acompanhar comigo para você ver que você precisa se converter, porque você ainda é um fariseu e é um hipócrita. É preciso mudar a sua atitude, porque os seus frutos não mostram que você é de Deus.
Você ainda tem os frutos da carne. E a Bíblia diz muito bem claro que o salário do pecado é a morte. E você está acompanhando para a morte, porque você não tem a vida. Aqui em João 3:3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então veja que o homem, ele nasceu de um homem e uma mulher. Então, nós já nascemos. Agora Jesus, ele convida os homens para um novo nascimento. Então nós vamos conhecer aqui para baixo que novo nascimento é este. Eu posso te adiantar, porque quando nós nascemos da mamãe e papai, nós nascemos, mas agora há um convite de reconciliação. Vamos ver? Em João 3, versículo 5, São João 3, 5, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, ponto, né? Vou colocar um parágrafo aqui. Que não nascer da água, vou colocar um parágrafo, mas não tem. Mas eu vou continuar após. Do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele diz duas coisinhas interessantes. Nascer da água, que seria sepultamento quando o homem desce nas águas, é uma forma de sepultamento. Quando ele levanta das águas, é um renascer. Agora, esse renascer, o que é? Nascer do Espírito. E se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos ainda, São João 3, do versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que o Espírito aqui, o maiúsculo, é o Espírito de Deus, e o Espírito minúsculo é o Espírito do homem. Veja bem agora Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, ele diz que nós morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Então, se você vive pela carne, você vai morrer. A morte espiritual, a morte sem Deus. O Hades, vai para o Hades, como disse lá em... Deixa eu me lembrar aqui, como se disse lá no Salmo 9, me lembrei. Salmo 9, versículo 17. E está escrito assim, que todos aqueles que esqueceram de Deus serão lançados no inferno. Então, esta é a morte que diz aqui. Romanos 8, 13. Porque se viver segundo a carne, quer dizer, conforme a carne, né? O que vai acontecer? Você vai morrer. Vocês vão morrer. Eu vou morrer se eu viver segundo a carne, conforme a carne. Mas se pelo Espírito, o que você tem que fazer? Mortificar as obras do corpo. Mortificar as obras da sua carne. Né? Se você bebia, agora você não vai beber mais. Se você mentia, você para de mentir. Né? Então isso é mortificar. É você parar com os desejos do homem do passado, do homem que nasceu da mamãe e do papai. Porque a partir do momento do batismo, quando você desce as águas, que você agora levanta das águas, é a forma de ressurreição. Você tem que ser agora um homem espiritual. Porque senão você não pode, né, servir a Deus nessa carne. Porque essa carne nossa não quer servir a Deus. Então você tem que servir a Deus no Espírito. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como servir o homem, como servir a Deus no Espírito. Aqui em Romanos 1:9, nós vamos ter aqui uma instrução muito bacana de Paulo. Porque, veja bem o que ele diz aqui. Romanos 1, no versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Olha o que ele diz aqui, Romanos 1:9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Então, Paulo está dizendo aqui que ele serve a Deus no espírito dele. Ele não está dizendo que ele serve a Deus na carne. Porque se você for servir a Deus na carne, automaticamente essa carne não vai querer servir a Deus. Ela vai querer dormir, ela vai querer passear, ela vai querer ver televisão. Mas o homem que serve a Deus no espírito, ele vai querer buscar as coisas do espírito, né? O homem que serve a Deus no espírito do homem, espírito humano. O espírito humano, esse espírito humano que tem que servir a Deus. É por isso que Jesus disse que é necessário nós renascer de novo, para que nós agora sejamos o homem espiritual, não o homem carnal. Então eu quero que você me entenda e não me confunda.
Em São João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Viu aí? O que nasceu agora tem que ser para o Espírito. Antes de outrora, antes do batismo, nas águas, você era um homem carnal. Agora você desceu nas águas, você tem que voltar um novo homem. Você não pode ser que nem a víbora. Continuar sendo a mesma pessoa, só trocou de pele. Desse jeito, você é um homem carnal, você não vai ser salvo. Você precisa de rever os seus conceitos. Você foi batizado nas águas? E como você está? Você continua sendo a mesma pessoa? Sem chance. Você precisa mudar. Você precisa viver o homem espiritual. Leia a Bíblia. Leia esses textos que eu vou deixar para você aqui. Examine as suas escrituras para que você não seja enganado por aí, sendo guiado por cegos, né? E o cego guiando o outro, vai cair os dois no mesmo buraco. Não adianta você seguir cego, que vocês dois vão cair no mesmo buraco, né? Em São João 3,6 diz o quê? O que é nascido da carne é carne, né? Continua sendo carne. Se você mergulhou na água e continua sendo a mesma pessoa, você continua sendo carne. Agora, se você mergulhou nas águas e agora voltou uma nova criatura, o que diz no mesmo texto aqui, de São João 3,6? O que é nascido da carne é carne, né? E agora o que ele diz mais? Pós a vírgula. E o que é nascido do Espírito, o que é? É Espírito. Então, quer dizer, você agora é Espírito, você tem que ver espiritualmente. Veja que aqui há um Espírito aqui maiúsculo, um Espírito aqui minúsculo. Esse Espírito maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito minúsculo é o seu Espírito. Você, com o seu Espírito, você tem que adorar a Deus em Espírito agora. Você tem que servir a Deus em Espírito, porque a sua carne, como eu já disse, ela não quer servir a Deus. O que é nascido da carne, continua sendo carne. Mas se você é nascido do Espírito, você tem que servir a Deus com o seu Espírito. Amém? Aqui em Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. E se você continuar vivendo conforme a carne, desceu nas águas e continua sendo a mesma pessoa, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Mas se agora você viver pelo Espírito, agora o que você tem que fazer? Você tem que mortificar a sua carne e mortificar as obras do corpo. Agora você vai viver. Mas isso depende de você, não depende de Deus. Deus te deu agora todas as formas de você servir a Ele. Servir no Espírito. E no Espírito você vai conseguir mortificar a sua carne. Porque o seu Espírito ele está vivo, mas a sua carne você tem que lembrar que ela foi sepultada. Ela foi crucificada com Cristo. Isso que você tem que lembrar. Coloque na sua memória, mexa com o seu psicológico, para que você sirva a Deus de verdade. Sirva a Deus em espírito e em novidade de vida, corrigindo a sua carne, para ela não levar o teu espírito à perdição. Porque a sua carne, ela continua desejando as coisas do mundo. Mas você agora tem que dar vazão ao seu espírito, estudando as escrituras, para que o seu espírito seja forte, para que ele vença a sua carne. Se você continuar vivendo no mundo aí de qualquer maneira, você pensa que você vai ser salvo, você não vai. Você está enganando e sendo enganado. Você está enganando as pessoas dizendo que vai ser salvo e não vai. Porque se você examinar as escrituras, não vai ser salvo qualquer um. Vai ser salvo aqueles que andam pelo Espírito. Necessário vos nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos. São João 3, né? E ali em diante, no capítulo descendo todo, leia todo, que você vai ver ali a história de Nicodemos do nascer de novo. Então, esse é o evangelho bíblico. Eu não estou aqui inventando nada para você, não. Estou falando do evangelho bíblico, estou falando da Bíblia, para você ler. Portanto, está aqui na tela do celular, não estou te enganando. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Né? Se você viver, desceu nas águas e continua sendo o mesmo homem, com certeza você vai morrer. O seu salário é a morte. Mas, se pelo Espírito, se você levantou agora pelo Espírito, agora você tem que mortificar a sua carne. Você tem que mortificar os teus desejos, as suas vontades. Aquilo que te leva ao seu pecado, você tem que tirar dos seus olhos. Você tem que cortar, como disse Jesus. Né? É melhor você entrar no reino do céu cego do que com as duas vistas ser lançado no inferno. O que é isso aí que Jesus disse? Você deve tampar os seus olhos para coisas que não prestam e olhar para as coisas que prestam agora. Não está mandando você cegar os seus olhos, furar os seus olhos. Nada disso. É que você venha tirar diante dos teus olhos aquilo que te leva ao pecado. Se o computador te leva ao pecado, tira de diante dos seus olhos.
Se uma mulher que anda de qualquer maneira e sem pudor, sem modéstia por aí na rua, te leva ao seu pecado, não olhe para ela. Olhe para outro lugar, porque senão ela vai te levar ao pecado. É isso, é tirar os seus olhos daquilo ali para não te levar você para o inferno. É isso que é cegar as suas vistas, para você não ir com esses olhos para o inferno. Então é isso que Jesus queria dizer. Aquilo me faz pecar, eu vou tirar de diante dos meus olhos. Não vou olhar. É isso. Amém, irmão? Aqui em Romanos 1, diz assim. Romanos capítulo 8, corrigindo. Me desculpa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora eu vou pegar esse texto para você e não vou falar ele completo. Veja bem. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora se eu coloco um ponto aqui, como é que ficaria? Então eu aceitei Jesus, fui batizado, agora eu vou ser salvo? Mentira. Mentira. Quem fala isso para você, vem aceitar Jesus para ser salvo? Não é só isso não, irmão. Não basta só aceitar Jesus. Tem os frutos, tem um segmento desta vida, né? Tem agora o segmento. Não é só aceitar Jesus e continuar no oba-oba, né? Vou viver o jeito que eu quero, vou para a praia, vou para o cinema, agora eu vivo do jeito que eu quero. Não, você está enganado, você está vivendo na carne ainda. Você está convencido, você não é convertido. Porque para você ser convertido, você tem que ler Romanos 8, corrigindo, Romanos 8, 1, para você ver o que é uma conversão, o que é ser convertido. Romanos 8, versículo 1. Vou ler o texto todo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para quem? Para quem? Para aqueles que andam segundo o Espírito. Para esse não há condenação. Mas para aqueles que andam segundo a carne, há condenação. A condenação continua. O salário do pecado é a morte, continua. Se você está seguindo, agora dizendo que está servindo Jesus, e anda conforme a carne, meu irmão, você vai para o inferno, cara. Você não está vendo? De repente, na sua Bíblia, não vai ter esse Romanos 8.1 completo, porque tem um monte de aplicativo por aí que não tem Romanos 8.1 completo. Está só quem é aquele, está dizendo assim, em algumas Bíblias por aí, até mesmo em aplicativo, está dizendo assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ponto. E não termina o texto. Então quem lê isso aí, acha que só basta ser batizado e aceitar Jesus, tudo bem, agora estou legal, sou salvo. Não, é mentira. Procura uma Bíblia que tem o texto todo, ok? Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem anda segundo o Espírito, conforme o Espírito. Mas a condenação continua para aqueles que andam conforme a carne. Romanos 8, 1. Me esqueço, né? Romanos 8, 1. Leia na sua Bíblia e receba a salvação. Agora aqui em Romanos 6, 1 diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que a graça aumente? De modo nenhum. Concorda comigo? E aqui em Romanos 1, 6, diz assim, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Não podemos mais servir o pecado. Quando nós fomos ressuscitados com Cristo, agora nós temos novidade de vida. Nós temos que ser uma nova criatura, né? Fomos justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. Mas se nós continuar no mundo, nós estamos sem paz, continuamos o mesmo homem de anterior. Precisamos de nascer de novo. É por isso que Jesus, eu queria que acontecesse, que as igrejas pregassem esse verdadeiro evangelho. O nascer de novo, o homem nascido de novo. É esse evangelho que as igrejas não pregam mais. É por isso que estão indo muitos cristãos para o inferno, porque não conhecem as verdades bíblicas. E eles
acham que vivendo de qualquer maneira vai para o céu e não vão. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, claro que não. Não podemos, como aqui em Romanos 1, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Não sirvamos mais o pecado. Nós não podemos servir mais o pecado. Quando nós agora matamos o homem velho, agora nós temos que viver o homem novo. Se você está vivendo o homem velho, o seu salário é o pecado. Você continua caminhando para o inferno. Romanos 1, 9. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, o evangelho. Paulo dizendo, né, para confirmar tudo que nós falamos aqui, para saber como servir a Deus. Paulo diz aqui, né, Romanos 1, 9, porque Deus é quem sirvo em meu espírito. Você tem que servir a Deus no seu espírito, não é na sua carne. Se você aprendeu aí que na carne você adora a Deus, é mentira. Você só adora a Deus em espírito e verdade. Porque Jesus disse para a samaritana lá, que os verdadeiros adoradores são quem? Os que adoram na carne? Não. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em verdade é em Jesus Cristo. Por isso que Jesus dizia, na verdade e na verdade. Ele diz, na verdade, dizendo ele que era ele, e na verdade, dizendo que era Deus. Então, por isso que Jesus dizia, na verdade e na verdade. Então, todos que adoram a Deus, têm que adorar a Deus em espírito. Porque a sua carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. Então vamos, meu irmão, aprender o verdadeiro evangelho para nós ser salvos, irmão. Esse mundo vai acabar, vai ser tudo destruído. Nós não devemos, como disse Jesus Cristo, onde estiver o seu coração está o teu tesouro. Nós devemos colocar o nosso tesouro no céu. É lá que vem a nossa redenção. Este mundo aqui já está na mão do maligno. Para que você quer adquirir tanta coisa? Se tudo que você tem aí vai ser confiscado pelo anticristo. E Jesus vai nos arrebatar. Vamos para o céu, irmão. Vamos abrir nosso olho, vamos ser homem espiritual. Aqui em Romanos 8, 14, está dizendo assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Viu aí? Como eu disse aqui, né, em Romanos 1, 9, porque Deus é quem sirvo em meu espírito. Paulo está dando aqui toda a forma de nós receber a salvação. Todas as formas aqui para como servir a Deus. Romanos 1, 9, porque Deus é quem sirvo em meu espírito. E aqui em Romanos 8, 14, vem aqui uma parte bem interessante para nós resumir tudo isso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Esses que são os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que andam pelo Espírito, aqueles que não cumprem a concupiscência da carne, esses são os filhos de Deus. Confira na sua Bíblia, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E agora eu vou ler esses outros versos aqui para você acompanhar, e assim eu termino. Em João 3,7 está dizendo assim, não ter maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Romanos 6,11 diz, assim também vós considerais vós certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,16 diz assim, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, para em obedecer sois servos? Daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Gálatas 5,16 digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém. Eu passo agora todos esses versículos para vocês me acompanhar e logo após eu termino. Vou passar devagar para você ir conferindo na sua Bíblia.
Leia todos esses textos aí para você adquirir a vida que está na palavra de Deus, nas Escrituras. Marca aí e depois confere na sua Bíblia. Pega todos esses textos. Não perca a salvação por bobeira. Salvação é interessante, o inferno é terrível. Não seja hipócrita, não seja fariseu. Busque a verdade. Não fique ouvindo os verdadeiros que se diz verdadeiro, mas não vive. Pelo fruto conhecereis quem são os homens. Amém. Obrigado.